Me mostra uma pessoa sem metas que eu te mostro alguém que está perdido. Durante muito tempo você achou que bater metas era questão de cuspir alguns números, definir ali como um objetivo a ser alcançado e correr atrás deles. Nesse vídeo eu vou te explicar que se você trabalha para você mesmo e você está estabelecendo metas alheias de qualquer forma, você está errado. Se você trabalha para alguém e eles estão te empurrando metas, olha, a meta é X, essa meta não se chama meta. Se você tem uma meta de terceiros, isso é a média. O que eu quero dizer com média e meta, né? Isso vai ficar até confuso um pouquinho na sua cabeça, mas eu vou te explicar. Como funciona? Quando você entra numa empresa e eles falam assim, olha, a meta do vendedor é vender 100 mil por mês. Isso é a média que os vendedores têm que vender para eles serem queridos, para eles atingirem uma comissão, para eles atingirem uma bonificação ou simplesmente para a empresa ficar contente. O que eu quero dizer com média é que se você atingir as metas da empresa, muito provavelmente você é mais um, você está dentro da média. E quando a gente vai falar de meta, envolve muita questão de mentalidade. Então, para a gente desenvolver uma mentalidade, a primeira coisa que a gente precisa é pensar por conta própria. E quando alguém cospe uma meta na sua cara e fala que você tem que atingir aquilo, significa que você, antes de explorar o seu potencial, você vai tentar chegar naquele número, que às vezes é o número de um bando de fracassado, não é um número que tem nada a ver com você. Sacou? Então, me segue no vídeo que eu vou te explicando. Ah, e antes, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber tudo em primeira mão e vamos embora. Metas claras geram bons resultados. São 5 itens que me fazem bater todas as metas. Eu trabalho eles desde que eu comecei a trabalhar com vendas, desde que eu comecei a trabalhar com metas e eles são extremamente importantes. Hoje nas mentorias, nos treinamentos que eu dou, eu sempre aplico eles com as equipes, com as pessoas e funcionam bastante. O primeiro desses itens eu quero falar para você é qual a sua meta, qual o prazo, quais recursos você tem para isso e principalmente... Existe um porquê bater essa meta? Não, Gui, não existe um porquê. Não tem problema, não é obrigatório existir um porquê. O obrigatório é você ter respeito com a meta. Se você está acostumado a vender 100 mil por mês e você estabelece uma meta de 150, problema seu. Se você vai ter que fazer 50% a mais de venda. Não importa, você estabeleceu, você é obrigado a cumprir. O primeiro passo para a decadência, e principalmente da sua cabeça, da sua forma de pensar e da sua forma de correr atrás dos seus objetivos, é você ignorar uma meta. Fala assim, eu não vou conseguir chegar no 150, então eu vou reduzir para 120, mas 120 é acima do que a empresa me pede, daquela média do pessoal fracassado, sabe? E nesse percurso, nesse caminho, o que acontece é que você começa a ser flexível. Flexibilidade não é uma coisa que combine com metas. Metas são pontos que te fazem realmente atingir os objetivos e não morrer na praia. Então, qual que é a meta que você vai trabalhar? Qual o prazo que você tem para atingir essa meta? Quais os recursos para atingir essa meta? E se tem um porquê. Sei lá, eu quero pagar uma cirurgia de câncer. Ótimo, é um puta de um recurso para você atingir, é um excelente porquê você atingir as metas. Eu quero trocar um carro, eu quero ter um carro mais bacana, eu quero comprar uma roupa, eu quero pagar minhas dívidas. Então, pegue esse porquê e trabalhe ele de uma forma muito arrojada, trabalhe ele de uma forma muito visual. Aí você pode fazer aquelas mandalas na parede, colar fotinho, colocar de plano de fundo no celular, falar para a família, contar para a esposa, para os filhos, periquito, papagaio, tanto faz. Mas ali você tem uma meta estabelecida, você tem um porquê, tá? Se você não tem um porquê, também não é um problema. O que importa é você não ser maleável com a sua incompetência. Colocou a meta, é para chegar nela. Toda vez que você achar que uma meta da empresa é difícil de ser atingida, eu quero que você lembre que ela é uma média entre aquela galerinha morna que tá ali, o cara que é destaque, a moça que chegou agora e por aí vai. Então, lembra sempre que a principal pessoa para estabelecer as suas metas, que sejam metas coerentes e que vão te levar até algum lugar, porque o objetivo da meta é esse. O objetivo da meta é você se desdobrar para atingi-la. Então, toda vez que você pensar, eu estou quase na meta da empresa, lembra que você está fadado a ser mais um. Você está na média, você é uma pessoa medíocre. Estabeleça você a sua meta baseada no que você tem, né? Qual é o seu objetivo, quais são os seus prazos, seus recursos e o teu porquê. E aí você vai com certeza estar muito mais próximo de atingir. Vou colocar um extra aqui. Põe em preto e branco aqui, editor.
O que é uma meta? Né? Como que você define uma meta sem você sofrer? Tem tudo isso que eu passei no item 1, mas eu vou te explicar um pouquinho o que são balizadores da meta. Se eu perguntar para você, quanto custa um elefante? E o quanto que isso impacta nos seus resultados? Você tem ideia? Guilherme, o que tem a ver um elefante? Vou te dizer. Muito provavelmente, eu acho e eu espero que você nunca tenha comprado um elefante. Ou que você nunca tenha cotado um elefante. Ou seja, você não tem balizador nenhum para saber quanto custa. Então, se eu te oferecer um elefante por, sei lá, 10 mil reais, você não sabe me dizer se está caro ou está barato. Por que isso é importante? Quando a gente chega numa empresa, a gente começa a escutar: fulano bate meta, ciclano não bate meta, ó, ninguém chega na meta, só se chega na metade da meta, a meta é inatingível, a meta é inalcançável. E aí você tem um bando de colocando os balizadores na sua cabeça. Esses balizadores, eles não servem para nada, porque você não tem noção. Lembra da história do elefante? Quando você vai comprar um elefante, se a pessoa te aparece vendendo por qualquer preço, você não tem um balizador. Por falta de balizador, você pode fazer... Você não. O vendedor do elefante pode fazer um excelente negócio contigo. Então, a falta de balizador, ou como minha avó dizia, a ignorância é uma benção, pode te ajudar muito a definir boas metas e garantir que você as alcance, independente de tudo, todos. E do cenário, principalmente. Toda vez que alguém chega no seu ouvido e fala assim: olha, esse mês não é um mês bom, ele tá colocando um balizador na tua cabeça, e isso vai fazer o teu humor oscilar, isso vai fazer o teu ataque ao cliente ali, a tua abordagem, ela vai oscilar. Se você receber negativas, você vai colocar naquele balizador, realmente, ó, esse mês não é um mês bom. E se você colocar tudo isso em planilha, que é uma coisa que, se você está aqui, provavelmente você é vendedor, a gente não gosta de fazer, mas é muito importante. Se você colocar tudo isso em planilha, você vai ver que a meta é mais uma concepção da sua cabeça do que de fato do cenário. Pega isso. Agora, editor, volta a cor pra gente aqui. Vamos lá. Segundo item, atitude conta, atitude positiva. E qual que é o impacto da sua atitude no seu resultado? Primeiro que a atitude, ela começa a contagiar as pessoas que estão em volta. Então veja, se você chega para trabalhar todo dia no horário, você está atrasado. Guilherme, mas não sei o que. Cara, isso não é papo de coach, isso não é bobeira, isso não é nada. Se você não chega com 5 minutos de antecedência, organizar a sua mesa, pegar a tua água, tomar teu café e tá pronto a hora que as pessoas começam a atender o telefone, a hora que você tem agenda, se você não faz isso, você é um relaxado. Você é um relaxado e você não vai conseguir atingir as suas metas naturalmente. Ah, Gui, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com a sua cabeça. Tem a ver com a sua forma de enxergar as coisas. Sabe quando a gente acorda atrasado e parece que o dia todo vai se atropelando? É exatamente igual. E aí, lógico, você chegou em cima da hora, às vezes um cliente chegou um pouquinho mais cedo, passou o chefe, deu aquela lapada. Tá, e aí? Como é que tá a tua cabeça para você fazer isso? Sabe aquela sensação de quando você acorda 20 minutos antes do despertador tocar? Não aquela de dormir mais 5 minutos. Tá? Aquela sensação de assim, pô, acordei mais cedo, cara, tô super produtivo. Consegui até arrumar a cama, lavar a roupa, lavar a louça e tal, e tô fazendo, e o telefone começou a tocar, eu já tô pronto. Já não tô com voz de sono, já não tô com os olhos pequenos, já tô perfeito. Essa sensação é o que eu quero dizer com atitude. Tudo isso é da sua atitude. Então, chegar um pouco mais cedo, sair um pouco mais tarde, tudo isso na tua cabeça, no seu subconsciente, vem como você está se dedicando bastante, você está se adiantando, você está prevendo os passos que vão acontecer no seu dia. Ou seja, você está no controle, você está mandando na situação. Isso aí para vendedor, você sabe, como eu sei, isso para o vendedor é o que faz uma baita diferença. É aquele vendedor que chega no final do mês e ele não bateu meta, a última semana ela é torturante. Se ele bate meta, ele bate a um custo muito alto. Aquele vendedor que começa o mês arrasando, batendo tudo, o dia a dia ele está atingindo, chega no dia 15, ele está voando, ele já bateu meta, ele tá pleno, a autoconfiança dele está lá no alto. E é uma pessoa que ela tá com o mindset e ela tá com a autoestima de quem vai bater meta. Então tudo fica menos custoso. Porque quando você tem atitude positiva, né? E não seja um ignorante de pensar que isso é papo de coach, tá? Quando você tá com atitude positiva, significa que você tá contagiando os outros. Já chegou meio bundão na empresa? Ou pior, vamos deixar mais fácil. Seu chefe já chegou meio azedo na empresa e de repente parece que bateu uma nuvem em cima, nuvem de chuva, sabe qual é? Então, isso é a atitude dele. E da mesma forma que a dele te afeta,
a sua afeta do teu cliente. Então, a atitude positiva conta e conta pra caramba, tá bom? Terceiro item, aparência. O que você comunica? Qual que é o impacto de roupas, calçados, acessórios? Qual é o impacto de tudo isso? Então vamos lá. Primeira coisa, o jeito que você se veste impacta muito. A camisa de botão, o terno, o blazer, o tailleur, essas coisas, todos esses estilos de roupa, o social, né, o formal, todos esses estilos de roupa, eles sempre estiveram ligados a pessoas ricas e bem-sucedidas, né? Se você pegar ali anos 80, anos 90, vendedor de rua, ai Guilherme, no sol do Rio de Janeiro não dá. Gente, vendedor de rua no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, todo lugar, era terno, gravata e maleta de couro, tá? Era isso, calor ou não calor, o povo tava suando, secando com lencinho, mas tava lá. Por que isso? Porque isso impacta, isso passa autoridade. E aí você tem até hoje os bancos, né? Todos os bancos tradicionais, você chega na agência, como que tá todo mundo? Num social. Por que o social funciona? Porque ele passa autoridade. Ah, Guilherme, mas hoje é tudo moderno, tudo isso, tudo aquilo. É uma ova, gente. Na real, todo mundo tá olhando. Se você colocar uma pessoa de terno e gravata e você colocar uma pessoa de moletom, uma pessoa com casual, você vai ter realmente sempre uma figura de mais autoridade no terno e gravata. Eu tô falando de figura, tô falando de boca fechada, tá? Tô falando de figura, de aparência. E aí você passa dessa parte de estética, né? De roupas, aí a gente vai para calçados. Durante muito tempo no mercado financeiro se falou que quando você vê quando alguém tá indo mal, quando o empresário tá indo mal, é quando os sapatos deles começam a ficar gastos, né? Por quê? Porque o sapato é de couro e chega uma hora que engraxar não resolve, ele começa a marcar. Então aí as pessoas falavam, né? Isso sempre foi uma chacota do mercado financeiro. Pô, fulano, as coisas não estão indo bem para ele. Por quê? Porque o sapato tá batido, né? Então você pensa, se as pessoas reparavam nesse nível, elas ainda reparam. E aí não vou nem colocar a questão feminina, que é um salto alto, o tanto de empoderamento, o tanto de autoestima e o tanto de imagem que isso traz. Então, com certeza, se você é mulher e está me assistindo, você estava num dia ruim, você botou um salto alto e uma maquiagem, o dia ficou pelo menos 80% menos pior. Então, essas coisas contam e contam de uma forma muito grande. As pessoas reparam nisso. Aí vamos lá, acessórios. Relógio, joias e caneta. Autoridade purinha. Guilherme, mas todo mundo usa smartwatch. Sim, todo mundo usa smartwatch porque ele é conveniente, porque ele é prático. Se você quiser passar autoridade, coloca um relógio bonito no seu pulso, né? Aí não preciso nem falar. Se você tiver um Rolex, um Tag Heuer, um Omega, um Patek Philippe e por aí vai, a autoridade é bem maior. Porque tudo isso existe há muito tempo. Isso foi construído na cabeça das pessoas pelos filmes, pelos livros, pela cultura como um todo. Então, quando você vê uma pessoa usando um Rolex que custa o preço de 2 carros populares, você olha e automaticamente você tem um link de uma pessoa com autoridade, de uma pessoa bem sucedida. Ah, mas isso é modinha, tem uma galera... Eu sei, mas a gente está falando de subconsciente. Se você tem um objeto desse, você tem uma caneta, uma Montblanc, algo de valor muito expressivo, né? Isso daí são obras de arte em forma de acessórios. Se você tem algo assim, quando você tem aquilo na mão, você já se sente muito melhor. Você já se sente muito mais empoderado. Né? Pô, tô escrevendo com uma caneta de 5 mil reais. Traz uma diferença. E até, né, gente, vamos combinar. Bic é caneta para professor e para estudante. Não é uma caneta para você usar para fechar um contrato, uma venda de carro. Não é uma caneta para você vender imóveis planejados, vender um plano de saúde, vender uma previdência social, nada disso. Então, uma previdência social, não, previdência privada, nada disso. Você tem que estar condizente. Você vai passar uma imagem, tá? Guilherme, mas eu não acredito. O problema é seu, tá? O problema é seu. As pessoas bem-sucedidas que você olhar, vocês vão notar que elas passam uma grande imagem. Até nesse jeito descolado de hoje, desse casual, você vê que todas as blogueiras, elas adoram uma Prada, elas adoram uma Valentino, elas adoram uma Chanel. São bolsas que começam em 15, 20 mil reais. Ah, é pela estética? Sim, vai achando que é pela estética. A estética conta muito, mas aquela marca, ela chancela que ela é uma blogueira bem-sucedida. Porque a blogueirinha que está começando, ela não usa Chanel. Então, não subestime esse mito que existe por volta das marcas, né? Que ele ronda as marcas e o quanto isso impacta dentro da sua negociação, do seu dia a dia com o cliente. Falando ainda de postura, né? No item 3 a gente falou de aparência, então falamos sobre a comunicação do que você se veste e vamos falar de postura. Ombro, peito e queixo erguido. Isso é natural
para passar autoconfiança, tá? É natural. Você nunca pode atender um cliente assim. Você nunca pode ficar com o ombrinho para frente, relaxado, sabe? Cabeça baixa, queixo para baixo. Nada disso, é sempre postura, tá? Por que isso? É natural. Se você olhar na natureza, o bicho que anda mais abaixado, o animal que anda mais abaixado, cabeça mais baixa, é um animal ferido, é um animal doente, é um animal que está para morrer. Acho que não é o teu caso. Se você está na empresa, se você está trabalhando, você não é o ser humano que está ali para morrer. Então, mas a minha vida tá uma bosta, não sei o que tem. Não, gente, não tem problema. Ela vai ficar pior ainda se você não tomar cuidado com esses mínimos detalhes. Corrigindo esses detalhes, você vai ver que as coisas vão começar a melhorar. Então não esqueça, queixo erguido sempre, peito para frente, ombro bonitinho, barriga para dentro. Guilherme, eu tenho muita barriga, não dá para pôr para dentro. Não tem problema. Você entendeu o que eu quis dizer. Item 4, preparação. O quanto você entende do que você faz. Michael Gladwell, de Outlier, fora de série, ele diz que para a gente se tornar especialista nós precisamos de 10 mil horas de prática em cima daquilo. E ele traz no livro vários exemplos, principalmente dos jogadores de hóquei, que são pessoas, é um esporte, uma modalidade que fica muito limitada à disponibilidade do gelo para você praticar, né? Coisa que no futebol, por exemplo, a gente não enxerga. Você pode jogar futebol em qualquer lugar, você não precisa de um rink próprio. Fato é que essas 10 mil horas, elas contam muito. Então, você pode estudar, você pode entender sobre o que você está fazendo, mas quanto mais você repetir esse processo, melhor você fica. Guilherme, eu vou repetir de forma analítica depois de um certo momento. Eu te recomendo que se você está começando numa carreira de vendas, se você está começando a fazer um processo agora, seja um pouco ignorante de repetir esse processo várias e várias vezes, até isso entrar no seu DNA, incorporar um pouquinho para você entender o que você está fazendo. Muita gente gosta de analisar assim que começa a falar. Isso é péssimo. Você não tem ainda um roteiro definido na sua cabeça, você não tem um bom script, você não tem ainda uma sequência de negativas ou de trocas com o seu interlocutor. Então, se você for analisar, é tudo baseado no que você acha. O que eu acho é referente às experiências que eu já tive, é referente ao que eu vivi, é referente ao tamanho da minha conta bancária, é referente ao meu estilo de vida. Todas essas coisas não têm nada a ver com o seu cliente. Então, todas essas coisas servem para te dar autoestima para lidar com o cliente, mas elas não servem para moldar a sua negociação, para achar que com tudo que você tem de know-how, você vai entender o cliente. Uma das coisas que eu já vi muito vendedor perdendo venda é depois de tanto tempo na empresa ele se torna um especialista e ele se torna uma pessoa chata. Então, em vez de ele pensar na parte de vender ou de comunicar, ele pensa na parte de explicar e dar um show técnico. E aí eu falo que o vendedor vira um manual. Você conhece alguém que gosta de manual? Ninguém gosta de manual. Ou seja, ele para de vender. Por quê? Porque ele é chato e muito inteligente, ele é muito especialista naquele produto, mas ele é chato. Ele está usando tudo que ele viveu para julgar que é o que o cliente acha mais importante. Então, se prepare bastante, estude bastante, mas repita isso com muita frequência. Preparação é fundamental para te dar autoestima, autoridade e te deixar mais confortável sobre o que você está fazendo. As 10 mil horas servem para te trazer essa prática, para te trazer esse entendimento e para te trazer cases dessa troca que você teve com o cliente, as principais dúvidas, como ele reage, olha para baixo quando você fala aquela frase, olha para cima. E vou te falar que 90% desse processo, depois de um tempo, ele vira intuitivo, ele vira o seu subconsciente trabalhando. E aí você vai ativar o seu consciente para entender como que você está alimentando o seu subconsciente. Consegue? Ah, Guilherme, ficou complexo. É simples. O que você pensa vai sendo digerido e vai passando para o seu subconsciente. De forma subconsciente, se você está alimentando a sua cabeça com coisas boas, com coisas positivas e com expertise, com know-how, com técnica, com informação, o seu subconsciente ele começa a ficar muito, muito ligeiro. Aí eu vou falar para você, pense em uma coisa que há 5 anos atrás você fazia com grande dificuldade, que hoje você faz de olhos fechados. Isso é o seu subconsciente trabalhando. Item 5, para bater suas metas. Corta.
Item 5, para você bater todas as suas metas, revenda para os seus clientes. O cliente que já comprou de você é um cliente mais quente do que aquele cliente que acabou de chegar. Hoje a gente vive a era dos leads, da qualificação de leads e etc. Mas a pessoa que já comprou de você, ela já confiou em você ou ela já te deu um voto de confiança. Então, antes de você buscar novos clientes, dá uma revisada na tua carteira se você não tem como vender para aqueles clientes que já são seus. Você não vai ter que quebrar nenhuma barreira de relacionamento, você não vai ter que gerar conexão com esse cliente, você já gerou, você já tem um relacionamento prévio. Todos os clientes, né, todas as pessoas sempre vão optar por fazer negócio com os seus amigos. Então, se posicione como um amigo do cliente. Não seja aquela pessoa chata que em qualquer oportunidade está vendendo para ele. Mas também não seja aquela pessoa boba que, vendo que o seu cliente, seu amigo, precisa de algo que você tem para oferecer, você não oferece. Então, faça essas vendas, busque revender para os clientes que você já tem. Inclusive, invista muito nesse relacionamento com as pessoas que já compraram de você, tá? Quando um cliente compra de você, você ganha uma comissão. Então, pega um pequeno valor daquela comissão, que seja para comprar um brinde, para comprar um agrado, uma garrafa de vinho, um biscoito, uma caixinha de bombom, depende do teu produto, e retribua isso para o cliente. Quem quer algo em troca, geralmente tem que oferecer algo, tá? Guilherme, mas eu consigo fechar sem dar nada em troca. Tá bom, mas você fecha menos do que você poderia fechar se você tivesse acostumado a recompensar quem faz negócio com você. As pessoas, elas não querem só comprar. Elas querem ter confiança do que elas estão comprando, é muito bom. E muitas vezes não é nem só a qualidade do produto, mas é a forma com que ele foi apresentado e o nível de expectativa que foi gerada para esse cliente. Então, se você faz boas vendas, a chance de você vender novamente para os seus antigos clientes, ela é gigante. E agora eu vou te dar um último item, é uma Master Tip. Sempre que possível, faça uma ligação de felicitação para o seu cliente. Guilherme, ligação de felicitação? É, ligação de felicitação. O que é isso? Você vai ligar para o seu cliente numa data comemorativa. Pode ser o aniversário dele, pode ser um Natal, enfim. O que tiver mais fit com o seu produto. Você vai ligar para o seu cliente e você vai parabenizar ele. Só isso. Parabenizar, perguntar como é que tá, como é que foi de férias, como é que passou de festas, como é que vai ser o aniversário, se vai ter festa, se ele está entusiasmado, como é que foi esse último ano, esse último ciclo na vida dele. Você vai passar isso para o cliente. E você vai surpreender esse cliente ao chegar no final da ligação e não ter tentado vender nada para o cliente. Pô, Guilherme, para que eu vou fazer uma ligação se eu não estou tentando vender? Relacionamento. Manter a conexão, tá? O que eu notei fazendo esse tipo de ligação para os meus clientes? Às vezes, na ligação, ele pega e fala: pô, Gui, tava precisando mesmo falar com você, tô precisando trocar de carro, cara, aquele carro que você me deu, super bacana. E, vamos sim. Vamos marcar para semana que vem? Pode ser na terça, na quarta? Que dia que você tá mais tranquilo? Porque hoje eu quero que você se preocupe com o seu aniversário, com a sua data comemorativa, eu quero que você curta o seu dia. Semana que vem a gente fala sobre o carro. Esse cliente ele vai atender sempre que você ligar. Sempre. Você nunca mais vai ter um cliente desse te ignorando no WhatsApp, te bloqueando ou deixando de atender suas ligações. Você quebrou a barreira de vendedor chato e você foi promovido a pessoa que se importa. O meu vendedor de confiança, o meu corretor de confiança, o meu consultor de imóveis de confiança, o meu corretor de veículos de confiança, enfim, você transcendeu essa barreira de o vendedor chato. Tá bom? Então são essas as 5 dicas e essa Master Tip no final, que é de graça. Aliás, de graça não, eu vou te cobrar um like e um comentário aqui embaixo, tá bom? Gostou? Não sabia disso? Vem! Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Comenta aqui, dá seu like, se inscreve, ativa o sininho e vamos para a próxima. Boas vendas!